Olá meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês de mais uma entidade muito iluminada, muito forte, que é a Maria Mulambo. E esse vídeo, ele é uma psicografia um pouco diferente. Ele foi uma psicografia que não foi pela mão, diretamente pelo braço. É uma psicografia em que a entidade toma a nossa cabeça, fala no nosso ouvido e a gente escreve. Ela vem trazendo para vocês hoje o significado de Maria e o significado de Mulambo, para que as pessoas parem um pouco com essa confusão de não entender o que quer dizer Maria e o que quer dizer Mulambo, tá ok? Além dos ensinamentos que ela traz a respeito da evolução espiritual das entidades da Umbanda. Então eu vou ser rápido e vocês, por favor, toquem o sininho, por favor, inscrevam-se no canal para a gente mostrar para o YouTube que o nosso canal é relevante, tá bom? E tem importância para a comunidade. Então, meus amigos, fiquem com o vídeo e até a próxima. Fiquem ligados, hein? O vídeo é muito bom. Ele é grande, mas ele é muito bom mesmo. Então, fiquem com Deus e vamos ao vídeo. Maria Mulambo, do lixo ao luxo. Meus queridos irmãos em Cristo, estou aqui para ensinar a todos como a grandeza de Cristo nos enaltece e nos mostra que há sempre esperança para todos que se encontram no caminho da desesperança. A vida na carne traz uma beleza imensurável para o espírito que a vislumbra e vivencia. Ela traz consigo um turbilhão de paixões e afetividades que lhe prende nas amarras da ilusão, fazendo com que aquele ainda fraco caia de joelhos ante suas faltas promessas de prazer e satisfação. Quantas vezes presenciei vidas serem arrasadas e esmagadas pela corrupção profana dos prazeres nefastos e mundanos que dilaceram a carne, levando-as à miséria, à desgraça e finalmente o túmulo. Quantas vezes tive que estender a mão para aqueles que se encontravam nas estradas sozinhos, sem rumo e sem destino, sendo guiados pelas rédeas da materialidade fútil e insana que não conduz a nenhum lugar. Como o espírito se torna tolo quando dentro do escafandro da carne ele se corrompe, superior às leis divinas e por conseguinte ela o seduz e o alicia a uma vida de prazeres sórdidos e satisfações ilusórias cujo preço é alto a pagar. Somente a luz de Cristo nos provê o caminho para a salvação, pois Ele é o próprio caminho, e ninguém vai adiante sem seguir seus passos e seus sagrados ensinamentos. Cristo é o amor vivo em nossos corações. Ele pulsa em nós e nos convida para vivermos uma vida plena de luz e de sabedoria na eternidade ao seu lado. No início, eu me deleitava com toda aquela vida fútil que vivia. Nasci em uma família pobre, não tinha posses, nem muita coisa que alegrasse meus dias. Eu andava pela cidade e via moças ricas com seus lindos vestidos, sempre ao lado de suas mães, que mais pareciam rainhas e elas suas princesas. Pensamentos de inveja e revolta invadiam minha alma como uma doença incurável. À noite, eu apenas chorava de tristeza e jurava a mim mesma que isso um dia ia mudar. Fui crescendo e me tornei uma jovem muito linda. Imaginem, uma beleza pura e inocente, mas que deixava as pessoas perplexas pela minha humildade e alegria de viver. Eu era inconfundível por onde eu passasse.
Então, me dei conta de que poderia tirar proveito disso e ficar muito rica através de meu corpo belo e saudável. Fui de encontro à desgraça, pois não tinha ideia de como uma vida de meretriz acabaria com minha honra, minha moral e mais ainda com minha vida. Ainda jovem, eu visitei uma casa de mulheres que se vendiam por dinheiro. Ao entrar, deparei-me com uma cena assustadora que jamais sonhava ver. Mulheres nuas agarradas a homens horríveis e cruéis, que por vezes as batiam como se fossem sacos de pancada. Outras riam e corriam pelo corredor da mansão, brincando como se aquilo fosse um divertimento. O sexo era algumas vezes de portas abertas e nos cantos das paredes. O lugar, enfim, parecia um inferno, onde a depravação e a imoralidade corrompiam a moral e a honra dos que ali viviam. Achei que não seria ali que eu seria desonrada por aqueles animais famintos por fornicação. Os homens tentaram me agarrar como se eu fosse um objeto de livre prazer para eles, mas a dona do bordel os afastava, dizendo que eu ainda não pertencia àquele lugar. Ao final, agradeci e saí daquele mundo invisível aos olhos dos simples mortais e me fui com as piores das impressões. Cheguei em casa e me pus a pensar. E decidi que faria isso por mim mesma, sozinha, e aí poderia escolher com quem eu poderia me deitar. Minha mãe e meu pai nem sonhavam em saber aonde eu tinha ido e o que passava na minha mente, mas eu não me importava. Eu só queria sair daquela vida miserável que vivia. Comecei então a trabalhar na feira, na banca de verduras de Dona Candinha. Ela era uma mulher de fibra e sempre exigia respeito e que qualquer um que tentasse abusar de sua boa vontade ou se engraçar comigo era imediatamente expulso da banca. Ali conheci uma moça muito bonita e bem vestida que me chamou a atenção. Ela era altiva e seu jeito era delicado e sua educação me impressionava. Ela parou para comprar alguns tomates e eu a olhei fixamente e disse a ela: "A senhora é muito bonita." E imediatamente ela respondeu que não era uma senhora, e sim senhorita, e disse que eu também era linda, mas que precisava de alguns tratos. Ela me observou de cima e embaixo e me convidou para ir à sua casa e disse que poderia dar um jeito nisso. Fiquei radiante com o convite e imediatamente aceitei. Ela me deu um cartão com seu endereço e disse que eu fosse sozinha e durante o dia somente. Então sorriu e se foi com a sacola de tomates nos braços. Esperei pelo dia marcado ansiosamente. Coloquei uma roupa que eu achava boa, pois eu não tinha nada de muito bonito. Penteei meus cabelos, coloquei um perfume e fui. Ao chegar no endereço, me deparei com uma casa linda, com um grande jardim à frente e sua construção era de 2 andares com varandas ao redor. Fiquei encantada com o lugar. Meu coração batia forte de emoção e então decidi ir até o portão e chamar por Dona Margot. Do alto da varanda, a porta abriu e vi uma mulher bonita, trajando roupas igualmente lindas, e me disse que entrasse e fechasse o portão. Atendi a seu pedido e subi até a varanda daquela linda casa. Ela então me convida para entrar e que eu esperasse na sala por Madame Margot.
Entrei então, a convite daquela linda moça, e me sentei em um sofá maravilhoso que ficava ao centro de uma sala grande e cheia de quadros magníficos que adornavam as paredes. De onde estava, eu podia ver uma grande mesa onde cabiam 12 pessoas e no chão um tapete que corria por toda a casa. Enfim, era um pequeno palacete onde eu fiquei deslumbrada e muito encantada com tudo ao seu redor. Madame Margot, como se chamava a dona da casa, se chega até mim muito elegante, com um perfume embriagador. Logo me levanto e ela me convida a sentar-se com ela em uma pequena mesa de vidro que ficava na parte de trás da casa, onde se via também um lindo jardim. Sentamo-nos e começamos a conversar. Ela começa dizendo que eu era muito bonita e merecia uma vida muito melhor que aquela que eu estava vivendo. Ela pega em meus cabelos, passa suavemente a mão em meu rosto e disse que poderia me transformar em uma princesa se eu assim quisesse. Eu perguntei como ela poderia fazer isso, pois eu não tinha estudo e meus pais eram muito pobres e não conseguiriam pagar por nada que ela me oferecesse. Então, ela disse que eu não me preocupasse, pois eu mesma teria condições suficientes para pagar por tudo quanto ela me desse. Eu disse que trabalhava numa feira e jamais teria condições de pagar por tal presentes. Então, ela foi franca e começou a explicar o que eu teria que fazer para me tornar bem-sucedida. Ela me dizia que eu teria que apenas participar das festas que se realizavam uma vez por semana em sua casa, onde somente homens ricos e milionários frequentavam e que costumavam lhes presentear muito bem, com joias e com tecidos maravilhosos vindo de outros países, aos quais elas mesmas faziam suas roupas. No início não entendi muito bem, mas aceitei. Chegada a hora, me fui para casa e minha mãe logo me pergunta onde eu estava e que perfume era aquele que eu estava usando. Então, muito inocente, eu disse que tinha ido visitar uma amiga nova que tinha feito na feira. Ela pergunta quem era essa e eu disse que era Madame Margot. Minha mãe imediatamente me esbufeteia no rosto e me chama de meretriz. Eu, sem saber por quê, começo a chorar. E minha mãe me diz que aquela mulher era a dona de um cabaré, onde as mulheres ali eram mulheres da vida que se vendiam aos homens ricos. Eu disse que era mentira e não acreditava em nada do que ela dizia. Corri e me escondi no quarto. Minha mãe veio atrás de mim, abriu a porta e disse que eu não saísse mais de casa. Eu tinha 18 anos nessa época e decidi que ninguém iria me impedir de conseguir tudo o que eu queria na vida e estava pronta para o que desse e viesse. Me mantive calma e ansiosa nos dias que se seguiram e na data marcada por Madame Margot, eu me arrumei e disse ao meu pai que iria dar um passeio. Não acreditando no que eu estava dizendo, me disse que voltasse para o quarto e falei que ninguém mandava em mim. Então ele me bate com muita força no rosto. Corri para o quarto e chorei compulsivamente. Nesse mesmo dia, muito angustiada, pulei a janela e fugi direto para a casa de Madame Margot. Chegando lá, ela me recepciona com um grande abraço e me chama de minha menina e pergunta o que tinha acontecido, porque eu estava com o rosto machucado daquele jeito.
Eu nada respondi naquele momento e entramos para dentro de casa, onde ela imediatamente chama as suas meninas para lhe auxiliar com um curativo em meu rosto. Madame Margot era muito atenciosa e carinhosa com todas as moças que moravam ali. Me tratou naquele momento como uma filha e nessa hora me convida para ficar em sua casa. E eu, muito triste, disse que iria aceitar o convite, pois minha vida havia acabado lá fora. Em dada hora, alguém chama no portão e as meninas foram atender e disseram que meus pais estavam lá fora e queriam a todo custo me ver. Madame Margot me leva até lá abraçada comigo. Ao chegarmos à entrada da porta, ela diz a eles que fossem embora, pois eu agora não pertencia mais a eles e que minha vida, a partir daquele dia, haveria de mudar. Eles, muito revoltados, dizem a ela que devolvessem sua filha. E eu, nessa hora, disse que não iria a lugar nenhum, que meu lugar naquele dia em diante era ali com Madame Margot. Eles disseram que a partir de então eles não seriam mais meus pais, que eu não voltasse nunca mais para casa, pois eu havia manchado a honra da família e que dali por diante eles não tinham mais uma filha. Viraram as costas e mamãe, muito triste, chorando, não disse um adeus, apenas se foi abraçada a meu pai. Madame Margot, a partir daquele dia, me tratava como uma filha, me vestia como uma princesa e as moças da casa me tratavam muito bem. As festas eram muito chiques, regadas a champanhe, uísques e coquetéis variados. Os homens eram muito elegantes e educados. Não nos tratavam como moças da vida, e sim como mulheres normais da alta sociedade. Eu me sentia livre e muito feliz. Até que Madame Margot me diz que a hora era chegada e que eu deveria me preparar, pois um rapaz muito rico e elegante estava lá, querendo conhecer-me, pois já havia ouvido falar de mim na casa, através de seus amigos que lá estiveram. Fiquei com medo, mas ela me disse que eu ficasse calma, pois ele era muito gentil e um verdadeiro cavalheiro. Ela comprou para mim um rico vestido e me emprestou algumas joias. Me adoçou com o perfume mais embriagante, e quando a festa começou, eu desci as escadas e todos pararam deslumbrados a olhar para mim como se eu fosse uma deusa. Todos disseram que eu estava linda, foram só elogios aquela noite. O rapaz, o pretendente, ainda não havia chegado e eu estava bastante ansiosa para conhecê-lo e saber quem poderia ser aquele moço tão abastado. Dada certa hora da noite, meu pretendente entra pela porta e ele era um verdadeiro príncipe. Alto, olhos verdes, cabelos loiros, usava um fraque e uma cartola linda, usava um perfume muito suave e gostoso, bem masculino. Foi então apresentada a ele e fiquei deslumbrada. Ele era educadíssimo e muito gentil. Passamos a noite conversando, rimos e bebemos o tempo todo. Ele me dirigiu vários elogios e eu ficava lisonjeada com suas tiradas românticas. Chegada a hora de encerrar a festa, os convidados começaram a se retirar e meu amado companheiro também se despede de mim e parte.
Fiquei com o coração palpitando. As meninas todas me cercaram, riam e diziam que ele era lindo e que eu havia dado muita sorte. As festas continuavam e ele sempre estava lá, pontualmente, e sempre me trazia as joias mais lindas do mundo e caríssimas. Eu as escondia de madame, pois se ela visse, me tomaria todas. Então eu apenas dava o dinheiro a ela e ela já ficava bem satisfeita. Um dia, ele chega e traz um colar lindo de diamantes e uma aliança para mim. Ele a coloca em meu dedo, põe o colar em meu pescoço e me apresenta a todos com um discurso dizendo que daquele momento em diante eu pertencia a ele e que ninguém mais me tocasse. Subimos e fomos direto para a varanda superior da casa e todos aplaudiram. Sobre o brilho das estrelas, ele me beija calorosamente e me diz que não podia mais esperar. Então, me pega pela mão e me leva em direção ao meu quarto. Lá nos abraçamos e, muito carinhoso, ele me diz que não tivesse medo. Disse que me amava e que viria me buscar para me levar com ele, que eu esperasse só mais um tempo. Eu estava loucamente apaixonada e me entreguei em seus braços. Foi uma noite de amor apaixonante. E ao chegar o amanhecer do dia, eu me viro na cama e nada senti. Abri os olhos e, assustada, percebi que meu amado havia ido embora. Levantei muito feliz e desci para café da manhã. As meninas estavam alegres e me aplaudiram e me abraçaram com muita graça e disseram que eu sairia dali finalmente e que eu seria muito feliz. E muitas queriam ser minhas madrinhas de casamento. Foi uma manhã muito feliz entre eu e as meninas. Madame não acreditava no que estava próximo de acontecer. Sentada comigo em minha cama, ela me disse que já a conhecia e tinha muita experiência naquela vida de meretriz e que aquilo tudo era uma bobagem e infantilidade minha, que eu não me iludisse, pois o tombo e o sofrimento poderiam me machucar muito, disse ela, se retirando do quarto. Eu acreditava de todo o meu coração que ele viria me buscar e que Madame Margot estava enganada quanto a isso. Passaram-se dias, meses, e Madame Margot disse a mim que eu não poderia mais ficar na casa sem que eu trabalhasse, pois eu tinha que pagar por minhas mordomias e que eu não era diferente das outras, nem teria nenhum tratamento especial ali. Eu não tinha coragem de me deitar com outros homens, pois mesmo sendo eles muito elegantes, eu não me sentia atraída por nenhum deles. Mas tinha que cumprir com o meu papel. Afinal, eu era uma mulher da vida. Passei muito a contragosto a aceitar alguns homens mais jovens. Fazia minha paga à madame e, como sempre, guardava as minhas joias para mim e as escondia sem que ninguém soubesse. Um ano depois, eu já me sentia arrasada e muito inconformada. Até que um dia, as meninas, muito felizes, chegaram em mim e me disseram que um navio estava aportando e com ele o filho do conde, meu amado, que viria me buscar. Fiquei radiante e feliz. Corri para o quarto, pus meu melhor vestido e as joias que ele havia me dado. Coloquei o melhor perfume e partimos, eu e minhas duas melhores amigas e companheiras. Chegamos ao porto a
tempo de ver o navio chegando e, sem dúvidas, lá estava ele, descendo as escadas do navio. Mas vi que ele estava abraçado a uma jovem belíssima que segurava uma criança em seus braços. Na hora não entendi e quis ir até lá, mas minhas amigas me impediram e disseram que eu esperasse para ver do que se tratava. Então, uma delas caminha mais adiante e pergunta a uma mulher que também lá estava, esperando seus familiares aportarem, e descobre que aquela era a esposa dele e com ele seu filho. Quando ela me contou, não pude me conter e chorei compulsivamente. Elas me levaram para casa e lá sofri por dias a pior amargura que uma mulher pode sofrer. Fiquei totalmente arrasada e a partir dali minha vida havia acabado. Passado alguns dias, ele chega na casa. Todos ficaram pasmos e surpresos. Ele pergunta a madame onde eu estava e, sem nenhum pudor, tenta me beijar na frente de todos. Mas eu o empurrei, perguntando a ele onde estava sua esposa e por que não a havia trazido. Ele tenta inventar histórias, dizendo que tinha sido forçado a se casar por seu pai. Mas eu já estava pronta para todas aquelas mentiras e desculpas esfarrapadas de que ele tentava me convencer. Imediatamente eu o empurro e abraço um rapaz que estava a seu lado e o levo para o meu quarto. Ele vai atrás de mim e me diz que realmente nunca esteve interessado em mim e, com uma cara de deboche, diz que tinha apenas feito uma aposta com os amigos que ele me conquistaria e que seria o primeiro homem da minha vida. Colocou sua cartola na cabeça e se foi rindo de mim como se eu fosse apenas um objeto de diversão e nada significava para ele. Empurrei o rapaz para fora do quarto, fechei a porta e me pus a chorar. Algumas meninas me vieram fazer companhia, mas de nada adiantou naquele momento de desespero e aflição. No dia seguinte, tomei uma decisão. Disse a mim mesma que minha vida iria mudar e que nunca mais homem nenhum me usaria dessa forma. Me despedi de Madame Margot. Choramos muito e ela me chamava de minha filha e que se eu quisesse voltar um dia, as portas da mansão estariam abertas para mim. Me despedi das meninas chorando copiosamente. Peguei as minhas malas, pus em minha carruagem, comprada com meu dinheiro por madame, e fui sem rumo e sem direção. Alcancei uma cidade em São Paulo, muito linda e cheia de encantos. A primeira coisa que fiz foi comprar uma mansão, pois eu estava com muito dinheiro por ter vendido parte de minhas joias. Às vezes, achavam que eu era uma mulher muito importante e no início me receberam bem, até descobrirem que não era quem eles achavam ser. Passados alguns dias, eu comecei a observar as meretrizes dali. Andavam pelas ruas esfarrapadas, descabeladas e cheirando mal. Então, fui escolhendo as mais bonitas e mais necessitadas e comecei a ajudá-las. Levei-as para minha mansão e dei de tudo a elas, vestidos, algumas joias baratas, dei-lhes alimentação e moradia, mas que elas teriam que trabalhar para mim.
As coisas estavam indo bem e me tornei uma mulher acolhedora de meretrizes e meninas expulsas de casa por seus pais por estarem grávidas. Eu as acolhia e já estávamos com 5 crianças dentro da mansão, inclusive homenzinhos também. Eu dizia a elas que nenhum homem nunca as magoaria mais e que comigo seriam respeitadas e bem tratadas. As pessoas nas ruas me chamavam de Dona Maria, porque eu nunca havia dado meu verdadeiro nome a ninguém e deixei que me chamassem assim. E comecei a dizer a todos que sim, eu era a Maria de todas as mulheres oprimidas e sem teto. A Maria que nenhum homem jamais colocaria suas mãos pesadas e machistas em cima de mim ou de minhas meninas. Que nenhum homem jamais se atreveria a usá-las como objetos de fornicação simplesmente. E que minha mansão era uma casa de diversão, sim, mas que eu exigia respeito a nós mulheres que éramos e sempre seríamos as professoras dos rapazes inocentes que se formam homens, graças a nós, Marias. Eu sou a Maria que acolhe e auxilia jovens desgarradas de suas famílias que nada esperam mais da vida, que desesperançosas atentam contra si mesmas por causa de uma sociedade machista e sem moral, formada por falsos homens que se dizem cavalos puros, mas por baixo da carapaça não passam de pangarés. Sou a Maria de todas as Marias mulambos que perambulam pelas ruas sem rumo e sem direção, que vagam pelos becos e pelas vielas, vendendo seu corpo como objetos de fornicação aos bêbados, aos jogadores e aos sem escrúpulos que as violam forçadamente e as destroem sem nenhuma piedade. Eu sou uma Maria Mulambo que busca trazer de volta o coração destroçado das mulheres e pobres de espíritos que, enegrecidos de tristeza, perdem suas vidas nas ruas. Sou Maria Mulambo, a protetora das mulheres. Sou sim uma mulher da vida, mas sou forte como uma rocha que o vento não derruba. Sou forte sim, como um escudo que nenhuma espada atravessa. Sou sim destemida e convicta de que a vida me sorriu para que eu seja a fortaleza dessas mulheres indefesas e maltratadas por homens inescrupulosos e sem caráter. Conheço os reveses da vida como ninguém. Conheço a humilhação, a desfeita e a mentira quando a vejo de perto. Não sou uma Maria qualquer, e sim a Maria Mulambo, dos desaventurados e perdidos, pois para aqueles homens que me respeitam, eu sou a mulher macia e amiga, sou a mulher amorosa e respeitosa, sou aquela que vai lhes dar a mão. Mas para aqueles que se levantam contra mim, sentirão minha ira e poder, e verão que com as mulambos não se brinca nem se mexe. Somos mulheres e somos aquelas a quem todos devem respeitar e abraçar, como sendo o motivo pelo qual seus homens se tornaram homens e deixaram de ser as crianças inocentes que antes eram. Viemos da vida e nela reinaremos para todo sempre, pois a vida nos pertence assim como pertence a todos.
A felicidade nos pertence, assim como pertence a todos. A estrada nos pertence também, e nela vamos caminhar, e ai daquele ou daquela que atravessar nosso caminho. Sentirão o gosto amargo da derrota, pois eu tombarei qualquer um que se atreva a atravessar nossa frente. Sou e serei para sempre a Mulambo, pois os mulambos me pertencem. A desgraça não mais bate à porta daquele que me procura, pois sou seu amparo. A solidão não mais esmagará os fracos de espírito, pois eu estarei ali para consolá-lo. A maldade não faz moradia em minha casa, pois eu a conheço e não abro a porta para ela quando ela bate. A tristeza não mais vela meu coração, pois meu coração se endureceu e nunca mais vai morrer ante as vicissitudes da vida. Aqueles ou aquelas que precisarem de minha ajuda, eu lhes estenderei a mão, e sempre que quiserem, eu estarei aqui em minha mansão, e lhe darei conforto e consolo em meu coração, e salvarei sua alma cheia de amarguras e desencantos. Se sou Maria, sim, e com muito orgulho também sou Mulambo, pois assim Deus quis que eu me transformasse na guerreira e protetora dos pobres e oprimidos, daquelas jogadas nas calçadas sujas e imundas, jogadas nos esgotos fétidos de uma vida sem prazeres, sem nada que possa a elas trazer felicidades, presas às amarras das desgraças provindas da maldade humana e dos homens sem amor e sem pudor. Me chamem sim de Maria Mulambo, pois fui assim, um mulambo de mulher, sem vida, só de lágrimas e derrotada pelo amor impuro e mentiroso de pessoas que usam de sua má fé para nos usar e nos rebaixar como lixo. Estou hoje desencarnada e represento todas aquelas e aqueles que nunca tiveram nada e nunca receberam nada de bom de ninguém. Me entreguei à vontade de Deus, que me pediu que eu estivesse entre vocês miseráveis e que eu os auxiliasse como sua protetora. Mas não sou mais a bela mocinha que se entregou aos encantos de um ser sem moral e honra. Sim, sou uma mulher que, quando evocada, chega e balança a saia e não sai mais da festa, pois a festa vai me pertencer e a mais ninguém. Sou mulambo na alma e no coração, mas não uma joia falsa que todos usam e jogam fora. Meu coração transborda de felicidade por ver meus filhos e filhas me chamarem de guerreira das ruas, pois é isso que sou, uma soldado que luta bravamente pela injustiça dos homens e mulheres que se veem como o luxo da sociedade e os outros por lixo humano. Não mais baterão na minha face, pois se o fizerem, baterei na sua outra, e minha mão é pesada para aqueles que não a conhecem e nunca a sentiram. Sou linda e formosa como a lua cheia, mas posso arder e queimar como o fogo do inferno para quem tentar transpor meu caminho e me desafiar. Tenho o perfume das flores, mas posso transformá-lo em ácido se assim quiserem os de má índole. Sou a injustiça e faço a justiça para os meus maus trapilhos que se juntam como ratos escondidos nos túmulos pela infelicidade da vida que lhes impuseram.
Venho hoje, meus filhos, como um espírito que venceu pela glória e graça de nosso Cristo, o único homem que nos deu a mão em sua vida humilde e cheia de graça. Sou por aquele que nunca nos abandonou e que sempre cumpre o que promete, e nos salvou e nos tirou do esgoto, nos mostrando o verdadeiro caminho da felicidade, que é ao seu lado. Venho em nome de Deus para derrubar os muros da prisão que vos prendem a uma vida de infelicidades, que os chafurdam em misérias, amarguras e dores. Somente Ele, o Deus de todas as coisas, pode lhes condenar. Mas seu coração é de amor infinito, e nunca Ele, com sua bondade eterna e magnitude, levantará sua mão contra seus filhos amados. Venham a mim aqueles cheios de dores, cujas suas almas choram de desprazer pela vida, e eu lhes darei a mão, e consolarei suas mágoas, e cuidarei de suas feridas, assim como cuidaram das minhas quando precisei. Deus mora em minha mansão, e Jesus é o porteiro, onde nenhum mal entrará e os esmagará, pois sua mão e seu manto nos protege. Agora me despeço e deixo com vocês minha verdadeira história, para que compreendam que Mulambo é meu mundo e são os homens e mulheres desaventurados que nele vivem, sem a esperança de uma vida melhor. Portanto, eu sou seu refúgio e meu coração é sua casa. Me chamem de Maria Mulambo, pois sou Maria de todas as mulheres e todos os homens, que com joias não compram mais meu coração, e sim com sua alma pura e verdadeira. Sou Maria Mulambo, sou a protetora, sou a rainha, sou o caminho para a felicidade, sou aquela a quem podes confiar, pois nunca vou desampará-los. Tomem de minha bebida e fumem do meu cigarro, e eu lhes darei a força de 1000 mulheres guerreiras que jamais perecerão. Venham para minha festa e sejam felizes, pois aqui há justiça e caridade para os necessitados e machucados pela vida cruel e injusta. Adeus, meus filhos, e lembrem-se que antes de mim o mais poderoso é nosso amado Deus, pois a verdadeira caridade mora nele, o verdadeiro amor mora nele, e ele é a nossa redenção e salvação. Eu sou apenas aquela que pelas ruas da vida lhes mostra o caminho até ele. Sou apenas a que recolhe o lixo, e meu caldeirão é cheio de amor para os que me amam e acreditam em mim. Adeus, meus amados, e quando virem a poeira se revirar no chão com a força do vento, sou eu que estou passando, limpando as ruas e levando o mal embora, pois minha vassoura de prata varre o lixo deixado pelos impuros de alma e coração. Adeus, meus queridos, e lembrem-se que as almas malditas não baixam no meu terreiro. Então sejam fortes como as Marias e fiéis como as Mulambos, e tenham fé que sempre estarei com todos vocês, pois vocês são minhas joias que guardo em meu coração, onde ninguém pode roubá-las ou tomá-las.